diria que é uma das imagens mais bonitas que o Senhor usa para falar da sua missão como pastor. Um pastor que cuida das suas ovelhas. Um pastor que se dedica a elas, que escuta a voz. Aqui da nossa assembleia, temos alguém que já criou ovelhas? No braço. Aqui, a dona Nair, a nossa ministra. É uma experiência bonita, dona Nair, cuidar das ovelhas. Cuidar delas, dar banho, cortar a lã, fazer a tosa, né? Fazer a tosa das ovelhas. É uma relação. As ovelhas conhecem a sua voz, quando chamavam. Tá? Essa é a imagem que Jesus utiliza hoje. Tá? E que ele atribuiu para si. O bonito é isso. É olhando os rebanhos da região da Galileia, que certamente Jesus, ele falou, é isso que eu quero. Tá? É cuidar das minhas ovelhas. É dar a minha vida pelas minhas ovelhas, é me preocupar com elas. Aliás, eu até poderia dizer assim, o nosso evangelho fala de preocupar-se, como Jesus se preocupa com as nossas ovelhas. O nosso mundo de hoje, nosso esquema, as pessoas também estão muito preocupadas, mas às vezes entra aquele sentimento muito preocupadas em não desgastar-se. As pessoas estão muito preocupadas em não estressar-se. E às vezes isso pode descambar. Descambar, pelo um lado, um sentimento muito egoísta de preocupar-se só consigo. Eu tenho que me conservar, não posso me desgastar tanto. Quando se trabalha por amor, não é que se desgasta tanto, pelo contrário. Trabalho não mata ninguém. E gostaria de lembrar de alguém, quando Jesus fala bom pastor, ele gastou a sua vida. Sua preocupação era defender as ovelhas. Lembrar também neste domingo que o mundo reza pelas nossas mães. Lembrar que nossas mães, mais do que preocupadas com si mesmas, elas estão preocupadas com os seus filhos, não se importam. Aliás, na mensagem de hoje para o Dia das Mães, diz São Francisco, diz o Papa Francisco, diz o Papa Francisco, que as mães são aquelas que não é custoso, diz o Papa, não é custoso cuidar dos filhos, de se doar pelos filhos, que a mãe sabe, né? Elas não se medem. Aliás, antes de preocupar-se consigo mesmas, elas se preocupam mais com os filhos. E aí me chama a atenção uma imagem bonita. É uma imagem lá da igreja primitiva, onde tem Nossa Senhora como a divina pastora. Se Jesus, ele se apresenta como bom pastor, Nossa Senhora também, a igreja bem no início, como a divina pastora. Olhando para nossas mães, olhando para minha mãe, você para a tua mãe. Se ela já partiu para a casa de Deus, foi uma vida gasta nesta terra, cuidando da sua família. Se tua mãe está perto, está longe, você sabe. Você sabe o quanto mãe se preocupa. A mãe é essa divina pastora. A divina pastora que está no lar. A divina pastora que protege. Aquela imagem que Jesus utilizou. Eu dou a minha vida e cuido das minhas ovelhas contra os lobos maus. Lá no sul tem aqueles cachorros que o povo chama de matadeiro de ovelhas. Tem cachorro que... E aí o pastor está ali para proteger. Mãe como divina pastora está ali para proteger a sua família dos lobos, dos maus, dos ataques desta vida que às vezes querem destruir a família, querem destruir os filhos. E diz o Senhor, João capítulo 10, é uma das páginas belíssimas da Bíblia, porque fala da ternura do pastor, de Jesus. E as ovelhas conhecem a minha voz, eu conheço a voz delas. Chamar a atenção para duas coisas. Primeiro, Jesus, que conhece cada um de nós e conhece a nossa voz. E as ovelhas conhecem a sua voz. Só que Jesus, eu queria dizer para o Senhor hoje, que existem ovelhas que não conhecem mais Jesus como bom pastor. Vão atrás de outras vozes, vão atrás de outras ideologias.
Jesus precisa ouvir a voz dessas pessoas que se desviaram. Nós precisamos. Nós também precisamos ir ao encontro dessas ovelhas que a gente chama ovelhas desgarradas ou ovelhas desviadas, o que não querem mais saber da voz do pastor. Aliás, quando trouxeram aqui a igreja também, a vida religiosa, temos as irmãs de Venceslau, estou vendo aqui, as irmãs também aqui de Siqueira Campos, nós freis, quando foi introduzida a igreja, está passando em todas as paróquias onde tem religiosos, que nós religiosos também devemos ir em busca de ovelhas afastadas do Senhor. A igreja deve se preocupar como Jesus, ovelhas que não escutam mais a voz do Senhor. Mãe como divinas pastoras, tá? As mães conhecem a voz de seus filhos, não conhecem? De longe. O filho falou, a mãe já está lá atenta. As mães conhecem cada detalhe de seus filhos, cada detalhe. Dos seus filhinhos, das suas filhinhas, até o choro, conhece a voz, quando escuta já fica, opa, está ali, está atenta. Mas eu queria dizer que tem filhos que não escutam mais hoje, filhos e filhas, que não escutam mais a voz de suas mães, também, escutaram outras vozes, e as mães se preocupam, estão até preocupadas que vozes os meus filhos e filhas estão escutando. E mães como pastoras, divinas pastoras que cuidam das suas famílias, ela cuidando de seus filhos, os filhos vão crescendo, e tem alguns que se tornam até ovelhas desgarradas, indo em busca. E as mães sempre vão amá-los, independente. E as mães vão até onde pode cuidar deles. E quando não podem, quando os filhos vão atrás de outras vozes, mesmo assim as mães estão ali, rezando por eles, como pastoras. Aí colocando na mão de Nossa Senhora e de Jesus, cuida deles, por onde eles andam, por que caminhos, protege, Senhor. As mães continuam, rezando pelos seus filhos, cuidando. Este sentimento bonito de mãe. Outra voz do Papa Francisco que falava das mães. O mundo precisa olhar para as mães e aprender das mães. Ele dizia que as mães são um antídoto, ou seja, o remédio contra o egoísmo deste mundo. O mundo está ficando muito egoísta, pensando só em si. Olhe para as mães que deixam de pensar em si e começam a pensar nos seus filhos e filhas. A preocupação da mãe é os filhos e filhas, diz o Papa Francisco. Celebramos o Dia das Mães, diz o Papa, porque é um dia, e posso chamar até de dia sagrado, é um dia sagrado. Porque as mães participam da obra de Deus, fazendo parte da criação, gerando uma vida, as mães estão participando da criação de Deus. O mundo precisa olhar para as mães, diz o Papa Francisco, e aprender, ele chama assim, ó, o gênio feminino das mulheres. Olha que palavra bonita. O gênio feminino das mulheres que se tornam mãe. O amor da maternidade, amar cada vez mais. O amor da compaixão, mãe tem sempre... A compaixão é aquele amar, mas amar se doando, isso é compaixão. Amar com compaixão. Isso as mães amam. Aprender o Papa Francisco das mães que estão sempre acolhendo o coração. Acolhendo os filhos e não só seus filhos. Os filhos de outras mães. Lembrando as mães adotivas. Lembrando as mães, diz o Papa Francisco, que é um amor desinteresseiro. As mães que cuidam dos seus filhos independente. Daquilo que eles vão ser ou daquilo que os filhos são nesta vida. Cuidam deles. E aí eu lembro também, as mães que se doam totalmente com seus filhos especiais, que renunciam. Independente se vão ser úteis ou não vão ser úteis nesta vida, isso é uma linguagem capitalista. Mas é um filho, e se ele é especial, vai muito mais além da utilidade, porque é amor, diz o Papa Francisco. Essas mães que se doam cuidando. Lembro de uma mãe da outra paróquia, quando eu falo disso, que ela renunciou sua carreira, pessoa formada, renunciou sua carreira de enfermeira, renunciou a tudo, para cuidar, somente estar ali. Era um filho com muitas necessidades especiais e precisava 24 horas por dia estar ali,
porque ele não podia sair do leito. E assim foram. Foram 10 anos, 15 anos, e a vida desta mãe, o pai cuida do sustento da família, e a mãe se dedicou totalmente a este filho especial. Vai além da utilidade. Isto é amor de mãe que o Papa Francisco exalta hoje. Mães, parabéns. Obrigado por vocês, como Nossa Senhora, ser essa divina pastora que cuida da família de vocês. Que além de cuidar da família de vocês como divinas pastoras, vocês mães também, que cuidam e que ajudam muito na obra de Jesus e na obra da igreja. Amém, amém. Vamos ficar em pé? E vamos professar a nossa fé dizendo: creio em Deus, Pai.